Bom dia, mais uma vez a todos. Infelizmente até o professor Eduardo não chegou ainda. Eu vou começando aqui a nossa apresentação do experimento. Na verdade, aqui eu vou demonstrar para vocês um modelo de um gerador de arcos voltaicos, de arcos elétricos que simulam mini raios, Então a gente tem a formação de arcos elétricos e também a produção de sons, tipo estalos, simulando se fossem mini trovões, Isso acontece no momento em que é rompida, a resistência dielétrica do ar. Eu trouxe ele todo montado, para mostrar para vocês o passo a passo. Então vocês estão bem sentadinhos aí, mas aqui agora na hora que eu for mexer aqui, abrir, aí eu vou mostrando aqui, vocês podem chegar perto e eu vou ensinar como que a gente monta ele, do princípio até o funcionamento, tá? Bom, para ele, a gente vai precisar de um monitor desses, monitor CRT, ou seja, esses monitores foram muito usados no passado, em muitas repartições públicas, inclusive nos laboratórios da escola, Esse aqui, inclusive, fazia parte do laboratório de informática da escola onde eu trabalho. Muitos desses monitores já foram recolhidos, para sucata, e algumas escolas às vezes ainda tem. Na minha escola a gente tem dois, Eu tenho esse e mais um lá ainda no laboratório, deixei no laboratório de física, para experimentos. Eu utilizo ele tanto para esse experimento, como eu utilizo também para mostrar a questão do campo magnético, ligando ele a um notebook, que tem aquela entrada ainda VGA, aí ligo no notebook e projeto uma página em branco aqui, e aí a gente, com ímãs, consegue ver a distorção, E aí consegue ver as linhas de campo magnético também no monitor. É um outro experimento que a gente consegue fazer com esse tipo de monitor. Para esse experimento, para esse modelo, no primeiro caso, tirar essa tampa, esse casco dele. Então tem dois parafusos aqui do lado, que a gente brocha. Deixa eu botar meu óculos, que depois de uma certa idade você não vê o buraco, já não enxerga o buraco mais. Se for pequeno. Tem a quebra de rotina, viu? O professor Eduardo vai me desculpar, mas vai ter umas quebras de rotina por aí, viu? Não aqui. Já ajuda na aula dos meninos. Já ajuda na hora da aula de Augusto, E eu espero que esse monitor, depois dessas viagens, ele ainda esteja funcionando, viu? Essa atividade é interessante de você, na parte de eletrodinâmica do terceiro ano, você também consegue mostrar para ele, dentro da placa, alguns componentes, como os resistores, capacitores, transformadores. Então você já consegue ter uma visão, de uma placa eletrônica e identificar componentes, unidades de medidas. Por exemplo, aqui a gente tem um capacitor, de 150 nanofarad, e aí várias peças. Então tem a nomenclatura, tem a quantidade, de medida de cada peça. Então você já consegue contextualizar também aquelas aulas, de elerodinâmica, de circuito elétrico, mostrando esses componentes. E aí aqui nós temos, o tubo exatamente de raio catódico. Então aqui a gente tem o canhão de elétrons, que fica aqui nessa parte traseira do monitor. E aqui esses elétrons, eles são acelerados em direção à tela. Então no princípio de funcionamento, os elétrons são acelerados, então são lançados aqui pelo canhão e são acelerados em direção a essa tela. Essa tela, por trás dela existe, fósforo, ou seja, componente químico fósforo, que é um material, como já disse, fosforescente, que ao ser, como se diz, atingido pelos elétrons, ele emite luz. E aí existe aqui vários eletroímãs que fazem a dispersão também desses elétrons para que formem a imagem completa, quando esses elétrons incidem sobre essa tela. E por causa dessa alta incidência de elétrons, a gente consegue ter aqui um fenômeno eletrostático, depois de um tempo, que é aquela eletrização por indução, que quando a gente passa perto, com o braço, a gente sente, os pelinhos do nosso braço se arrepiarem pelo excesso de elétrons, que fica nessa região. Mas para que esses elétrons sejam acelerados e direcionados, tem uma peça que é chamada de transformador de linha ou flyback, que é essa peça aqui, essa peça grande que tem aqui,
com esses cabos vermelhos. Então esse componente aqui, ele é um transformador, né? O nome, como se diz, para comércio é flyback ou transformador de linhas. E ele recebe a corrente elétrica e ele intensifica, né, o potencial elétrico dessa corrente, produzindo aqui uma carga extremamente alta. E esse terminal dele, o terminal de descarga dele é aqui, então ele joga essa eletricidade dentro desse tubo, e é isso que vai fazer com que os elétrons acelerem ainda mais e se espalhem, né, e formem as linhas que vão formar a imagem na tela. Então esse transformador de linhas, ele é conectado aqui, e é esse terminal que a gente precisa, né, para o experimento. Por quê? Porque a gente vai depois conduzir a descarga elétrica desse terminal para produzir raios fora aqui, de maneira que a gente consiga ver esses raios, né. Aí para isso, claro, a gente precisa trabalhar, né? A gente coloca isso para o lado externo e aí a gente coloca a tampa de volta, ou seja, a gente destacando esse terminal, a gente vai tirar ele para fora e voltar a tampa, né? Para que todos os componentes fiquem, né, protegidos e também a gente fique protegido do circuito elétrico, né, de tudo que está sendo gerado aí. Isso aqui, quando está novo ainda, esse aqui eu já tirei, né? Ele vai estar mais fácil de tirar. Ele tem duas garrinhas que são presas, né, nessa parte de vidro aqui. Então, quando você vai tirar a primeira vez, você usa uma chavinha de fenda só para ir achando aqui essas garrinhas, aí você pressiona para elas fecharem. Esse aqui já vai estar mais fácil, porque eu já fiz ele. E esse é o terminal do flyback, ou seja, a descarga elétrica, né, sai dessas pontinhas aqui, né, dessas garrinhas. E essa descarga elétrica, ela é colocada aqui dentro, então aqui é um pouquinho oco, né? Tem uma entrecasca, né? Uma casca e uma entrecasca, e essa descarga elétrica ela mergulha ali, e é isso que faz os elétrons acelerarem e controla, né, o fluxo de elétrons que vão projetar na tela a imagem. Essa peça, então, eu optei assim por nesse experimento não tirar o flyback, não desmontar, tirar o flyback aqui e usar ele separado, porque eu poderia tirar esse flyback e depois conectar ele a uma bateria de 9 volts ou a uma outra fonte elétrica e produzir, né, o mesmo efeito, talvez em menor intensidade até, mas eu preferi manter, né, ele aqui no próprio componente, porque você já usa o componente como um todo para mostrar também os princípios de funcionamento dele, e vocês vão perceber a existência, né, de bobinas aqui, né, de fios de cobre. A gente sabe que tudo isso é para gerar os campos magnéticos, ou seja, isso vai funcionar como eletroímãs, então tudo isso vai ajudar também no direcionamento, né, e na deflexão dos elétrons, né, para que lado esses elétrons têm que estar direcionados para poder formar realmente na tela a imagem que está sendo emitida pelo computador. Bom, como a gente vai ter descarga elétrica aqui, a gente tem que direcionar essa descarga elétrica para algum lugar, né? E aí, para isso, então a gente vai precisar de um cabo isolante, que pode ser de madeira ou pode ser um cano de PVC, né, de 20 milímetros, né, aproximadamente. Então a gente precisa desse material isolante, que vai ser, né, para nossa segurança. Aqui na ponta, então, uma ponta metálica, então isso vai funcionar tipo um para-raios, né? Então a gente vai usar aqui o princípio do para-raio, né, e o poder das pontas para captar essa descarga elétrica. E aí, para dispersar essas cargas, a gente usa o próprio monitor para dispersar as cargas. Então esse fio, ele tem mais ou menos aí, pode ser de 1,5 m a 2 metros, né, de comprimento. Né? É um fio duplo daquele normal, de lâmpada. Eu optei pelo fio duplo, podia ser um fio simples também. Eu optei por um fio duplo porque daí eu ligo ele em 2 lugares aqui, porque o monitor, ele tem uma rede aqui que é de aterramento, ou seja, a gente vai perceber que essa rede de aterramento ela está ligada aqui, ó, ao próprio sistema aqui de emissão de elétrons. Então é como se as cargas, né, excedentes, elas voltassem, né, elas fossem captadas e voltassem aqui, né, do canhão. Aproveita esse sistema de aterramento que tem o próprio monitor e aí a gente conecta, né, esse cabo a essa rede, né. Então aqui, quando a gente estiver captando os raios, o excedente de carga elétrica, boa parte das cargas vão se dispersar já na formação do próprio raio, né, do próprio arco elétrico, né, já vai ter uma dispersão ali das cargas porque elas vão
parte desse potencial vai romper a resistência dielétrica do ar para formar o plasma, né? Que é aquele arco que a gente visualiza ali. E aí o excedente, né, é captado aqui pelo fio e volta para o computador. E aí a gente vai perceber também que isso não vai ficar contínuo, né? O flyback ele demora, né, uns segundos para carregar, aí quando ele está carregado ele descarrega. Aí você nota que ele para um pouquinho e carrega e descarrega de novo. Então ele fica, né, tendo esses picos, né, de carga, porque ele leva um tempo, ele é um transformador, né? Ele demora um certo tempinho para acumular essas cargas e depois liberar elas. E aí você vai aproximando, né? E vai... Vai assistir a Daia, não?